Atenção, estúdio. Feliz dia, tudo bem? Tudo tranquilo? Sexta-feira, né? Como é bom, né? Mais um dia, né? Deixa eu te falar uma coisa, para começar o programa bem, respira fundo aí. Respirou? Foi tranquilo sua respiração? Pois é, você já imaginou quantas pessoas poderiam estar sendo gratas por essa respiração? Eu, você, sua família. Você está se alimentando agora? Está almoçando? Vai almoçar? Você já foi grato por isso? A vida é assim. Todos os dias ela, bate a nossa porta e fala bom dia para você. Ela te celebra a vida, ela te celebra o momento que você está vivendo. E talvez você não perceba isso, que a vida bateu a sua porta. Algumas famílias estão recebendo batido do outro lado. E estão perdendo entes queridos, estão perdendo amigos. Alexandre, mas você já começa o programa assim? Sim, eu estou querendo chamar a atenção para você. Todas as sextas-feiras a gente fala aqui no Mercado dos Negócios sobre empreendimentos, negócios, marketing, como você realizar os teus sonhos. E o teu sonho começa com essa respiração profunda, começa com esse bom dia que você tem que dar para a vida todos os dias. E hoje eu trago aqui uma amiga, uma pessoa que tem passado pela vida agradecendo. E ela vai contar exatamente quais os motivos que ela tem hoje para agradecer. Então, seja muito bem-vindo. Todas as sextas-feiras, quer mandar sua participação aqui? Manda no 996284389 e você vai ser muito bem recebido, muito bem acolhido. Acompanhe a gente aí no Chamada Geral na TV. Mas eu quero, junto com você, celebrar mesmo o convite que eu fiz para essa pessoa e estou muito feliz em estar recebendo ela aqui. De quem que eu estou falando? Simone Bernardino. Bem-vinda, tudo bem? Gratidão pelo convite e é muito bom estar aqui para falar das experiências, né? E da troca que a gente pode ter com quem está em casa. Para você que já conhece a Simone, sabe o quanto que ela é importante para a nossa sociedade, quanta diferença ela tem feito na vida de muitas pessoas e muitas organizações. Mas eu quero trazer a Simone aqui para falar sobre empreendimento. Sabe empreendimento em quê? Empreender para viver. Empreender para viver. Como que é isso, Alexandre? Pois é, ela vai me contar o susto que ela tomou há uns 15, 20 dias atrás. Ela vai relatar aqui o que aconteceu para ela hoje ter mais motivos para agradecer. Simone, conta para mim, desde o começo da história, como é que foi isso tudo? Como é que foi descobrir que você está com Covid? é entender que o ar está aí e que você não contabiliza o valor dele. Então, quando você olha para isso e diz assim, puxa vida, vai me faltar e eu vou morrer. E ali você começa a refletir, né? Então, depois de uma jornada intensa de trabalho, de repente, e aí? Sintomas, estou com Covid. E as crises durante o processo, né? Eu quero chamar a atenção aqui para um ponto. Eu e a Simone trabalhamos com inteligência emocional. Aliás, essa semana eu fiz uma série sobre ignorância emocional e o dano que isso traz para a tua vida. Qual é o teu perfil? Vai lá nas redes sociais, acha todos esses aí, tá no Chamada Geral aqui na TV, você pode acompanhar a gente e você vai entender quem é você. Você é o bonzinho, você é o cuidador, você é o campeão. A ignorância emocional faz com que a gente pague um preço muito caro na nossa vida inteira. Então, é preciso reconfigurar, mas é preciso se reconhecer. A Simone trabalha com inteligência emocional há mais de 30 anos, assim como eu. E aí, a Simone um dia se pega dentro de uma UTI, tendo que jogar o jogo interno da vida com ela. Como é que foi isso, Simone? Eu digo sempre assim, você treina o teu próprio jogador. E aí essa parte sua, que é muito crítica, que não aceita algumas regras internas, ela vai brigar com você nessa hora. Ao ponto de te dizer assim, será que você é capaz o suficiente para sair disso? Onde é que está a sua força? Onde é que está o seu processo de entender que do lado de fora há uma vida? Você aceita a vida? Então, você entra num confronto emocional muito grande. E eu diria assim, na sua vulnerabilidade. E se você entender que a hora que você está fraco, a hora que você ganha maior força,
né? Antes você fica no embate. Eu tenho que ser forte. Então eu entrei e disse assim, não, a vida lá fora tem que continuar. Me dê meu celular aí que eu vou ter que dar ordem, eu vou ter que gerenciar. Existe uma empresa, existem pessoas conectadas comigo. E aí chegou um momento que eu falei, cara, não adianta nada disso se a pessoa que é o CEO da vida, eu sendo o CEO da minha própria vida, dona dela, né, não fizer uma ação de empreender pela vida. Então, ó, deixa isso aqui. E agora você se entrega porque você está num processo doloroso. Como a gente vê as pessoas falando, e a gente tem muito no perfil comportamental e emocional disso, né? A gente está sempre preocupado em atender aos outros, em aceitar com que os outros façam e comandem as nossas próprias vidas, porque a gente fica tão responsáveis por eles que a gente para de olhar para a gente. E aí eu gosto de citar sempre nos cursos a questão do avião, né? Numa turbulência, cairão as máscaras, coloque primeiro em você para depois cuidar das pessoas. Sim. Simone, nesse momento que você se viu tendo que assumir a responsabilidade agora não pelos outros, mas olhar para Simone e falar, Simone, agora é você e você. Como é que é isso, se olhar no espelho e ter que se encarar e agora jogar o jogo da vida? Porque a gente estava jogando ali um jogo da vida, você não sabe nem se você vai sair, é assustador, né? Sim. Foi olhar de verdade, como se fosse uma grande bola, sabe? Eu me vi desse jeito, com todas as etapas da minha vida. Eu falei, parecia um fractal, sabe? Pedacinhos de mim, em múltiplas facetas. Aqui é empreendedora, aqui é líder, aqui é mulher, e aí você vê o que você fez e o que você deixou de fazer da tua história. Boa, cara. E passou... Peraí, Simone, eu tenho que trazer esse insight para você. Lembra que eu falo sempre aqui para você revisitar a tua história, que é tão importante no ápice da tua história, você entender quem você era, quem você é, e entender que os seus valores não podem ter sido corrompidos pelo tempo. Então a Simone está falando disso. Sim. Se reentender, né? Se reolhar, né? Se reconfigurar, né? E aí você entender que está tudo certo. Era o que você tinha para fazer naquele momento, né? Que é olhar a tua história, honrá-la, porque você, para chegar onde você chegou, você tem que honrar. Porque como é que você vai passar para a próxima etapa? Mas não é fácil o jogo interno aí. Porque o jogo interno ali são as cobranças. Mas por que você deixou de fazer isso? Por que você não fez aquilo outro? Né? Por que você não foi mais cuidadoso? Por que você não foi mais cuidadoso contigo? Ou por que você não se amou mais? Né? Tipo, será que você foi congruente com o que você fala, com o que você ensina? Boa. Então tinha um monte de questionamentos e que um lado, que é um self muito crítico, te coloca. E se você não tiver a amorosidade do outro, que é de entender, era o que eu podia fazer. Era assim que eu tinha para fazer. Qual é o próximo passo daqui para frente? E aí foi a hora que eu falei, bom, eu entrego, eu não tenho que ficar lutando. Simone, e a gente vê nesse processo inteiro, e você passou por um processo entre vida e morte. Sim. Nós, quando temos o menor problema aqui fora, a gente entra muito na área do eu sou o juiz, eu me julgo e eu me condeno. Sim. Esse processo lá dentro ele é mais intenso ainda, Sim. né? Eu costumo dizer que nós temos uma escolha todos os dias. Verdade. Né? Nós escolhemos viver ou morrer. Nós escolhemos acordar ou dormir. Então, o tempo todo você tem que tomar decisões. Quanto mais rápido você toma suas decisões, mais assertivo você fica na sua autoliderança e na liderança da sua vida e dos seus negócios. Lá dentro, eu tinha que tomar uma decisão. Então, num primeiro momento, foi quando eu expus isso para as pessoas. Eu estou com Covid. E é algo muito conflituoso para você expor isso internamente. Porque passa um filme e você diz, e aí, quem será que eu prejudiquei nesta situação por inconsciência? Por quê? Porque até você descobrir por um exame, por sintomas, aquilo que você tem, você já fez um percurso. E isso vem em xeque quando você está ali paralisada, digamos. Você foi parada pela vida para olhar para a tua própria vida. E vem o julgamento, né? E o julgamento automático, né? E aí a gente tem uma necessidade muito grande, que faz parte das necessidades humanas e dos princípios, que é o quê? O pertencer e o ser aceito. Cara, peraí, Simone. Cara, lembra quando a gente falou? Volta lá nas redes sociais e começa a entender, sabe, o bonzinho. Essa coisa de você se olhar e pensar, poxa, será que as pessoas vão me aceitar? Será que elas vão me julgar? Então eu não vou falar não. Sabe o almoço de domingo que eu falei? Que você foi convidado para o almoço, você não quer ir. Mas e se eu não for? O que o Alexandre vai falar? Poxa, será que ele vai pensar de mim? E aí você vive tua vida inteira
querendo ser o bonzinho com os outros e sendo muito ruim para você. Agora a pergunta que não quer calar, e aí eu te faço um convite para você revisitar esses perfis e entender o que você está fazendo com os seus filhos. O que você está fazendo com a criação que você está dando para os seus filhos. Será que quando você fala assim, eu quero dar a vida que eu não tive para os meus filhos, porque a vida é muito dura, eu não quero que ele passe pelo que eu passei, será que você não está fazendo com que nasça mais um bonzinho que vai pagar um preço muito caro lá na frente? Então, esse julgamento, ele uma hora vai te cobrar. Uma hora a vida vai te cobrar. Simone, lá, o susto, vamos voltar lá no começo, eu quero voltar no susto. Como é que foi isso, assim? A primeira notícia, chegou, você tá positivada, e aí? Vamos internar. Não tem. Outra, eu disse, cara, agora eu vou morrer, não vou não, deixa eu ficar aqui. Não, você não tem escolha. Você não tem escolha. Ali é a tua opção. Aliás, você tem uma escolha. Ou você vai para a vida ou você fica para morrer. Por isso que eu disse, a gente decide todos os instantes. E eu disse, tudo bem, bora lá. Jogo é jogo, treino é treino. Então, vamos participar disso e ver como é que você vai jogar com a tua vida ali. E não foi muito simples assumir a doença, porque para mim não é muito fácil, eu acredito que para muitas pessoas não é, porque você é uma pessoa que está acostumada a fazer. O meu perfil comportamental é de fazer, é de ação, é de comunicação. E, de repente, outra coisa, é aceitar a ajuda de outros. Depender do outro para um banho, depender de um ar, de um oxigênio para você respirar, depender de alguém que te ajude a comer. E de repente você fala assim, eu não tenho controle. E aí vem a grande pergunta, de verdade, o que você controla e quem você controla? E quando você se vê numa situação dessa, você vê que você não controla nada. E aí vem as análises também de você entender que muito da sua vida você perde tempo tentando controlar o que não depende de você. Você passa o tempo inteiro querendo puxar para você responsabilidades que não são suas, deveres que não são seus, obrigações que não são suas, e você vai assumindo isso, mesmo tendo consciência que independe de você. E como eu acho que nada vem por acaso, tudo na vida passa por esse processo, Simone, nesse primeiro bloco, eu queria que você me falasse assim, quem que te deu a notícia? Como é que foi isso? Então, como é que chegou para você? Como é que você desconfiou de tudo isso? Como que eu desconfiei? Eu passei segunda muito mal, terça muito mal, na quarta eu fui à casa da minha mãe almoçar. E aí ela olhou para mim e falou, você não vai comer essa comidinha que você gosta tanto? E aí eu disse, eu não tô com fome. E deitei. Quando eu deitei, ela falou assim, eu vou olhar a tua temperatura. Mãe, né, cara? Mãe é mãe. Mãe bate o olho. E eu naquele dia falei assim, eu vou lá para me nutrir da minha mãe. Né? Porque a mãe tem esse poder de nutrição muito forte com a gente. E eu fui lá e deitei no sofá e fiquei. Eu vou ganhar uma força aqui, que é onde eu me reabasteço, né? E aí ela colocou o termômetro e falou assim, você está com Covid. Eu falei, nossa, seu teste é muito rápido. Mãe, né, cara? Dona Olga, o seu teste é muito rápido. E eu me levantei assustada, porque eu estava deitada sem máscara, eu estava na casa dela, e a cena foi, tipo assim, eu não deixei de rir, porque ela pegou o jatinho, começou a aplicar na casa, em mim, no álcool, quase tomei um banho de álcool, eu falei, deixa eu sair daqui. E aí a minha cabeça só ficava pensando, tá, mas eu vou sair. E na rua? E as pessoas? E como que vai ser? E o prédio que eu moro? E eu entrei em um colapso mental que eu tive que diminuir essa interferência para eu ter decisões assertivas. Tipo, vamos fazer o teste, o que você tem que fazer, se é isso, então relaxa, descansa, sem esforço. Eu quero te dizer o seguinte, como eu abri falando para você respirar, esse ar que você respirou, que você inspirou, que você expirou, ele está de graça. Só que tem gente lá pagando caríssimo por um respirador que talvez você não saiba o valor, não monetário, financeiro, mas o valor que ele tem para a vida. Sim. Nós vamos para um intervalo, mas vem comigo que meu papo é contigo e com a Simone hoje para falar de vida, para falar da responsabilidade que tem conosco e com os próximos. Ela estava falando de susto e como fazer a partir disso. Vem comigo que meu papo é contigo. Não sai daí não, é rapidinho, a gente vai e volta.
Atenção, estúdio, voltando depois desse comercial. Estamos de volta aqui e eu quero convidar você para entender o que a vida pode te proporcionar. Muitas vezes as leituras vêm e a gente não faz a leitura certa, a gente às vezes não está na página certa do livro, né? Isso é o que você pensa, a vida sempre te coloca na página certa, muitas vezes você pode até não querer ler essa página, mas você foi colocado ali de uma forma muito inteligente por alguém que sabe onde você deve estar naquele momento. Então, muito cuidado, cuidado com você, cuidado com as pessoas, responsabilidade com você, responsabilidade com as pessoas e você vai vendo que as coisas mudam. Eu tenho falado muito aqui sobre inovação, sobre a forma de você se reconfigurar, se reinventar. E eu tenho um orgulho danado de conversar com amigos que têm prioridade em atender bem. Óticas Mariano tem feito um trabalho realmente diferenciado. Daqui uns 10, 15 dias vai estar chegando meu óculos novo, vocês vão me ver com um novo visual aqui. Óticas Mariano caprichou e você vai ver como é que é bom ser atendido por eles. E eles têm uma novidade, eles estão se reconfigurando também e está trazendo para vocês aí uma novidade. Tiago Rodrigues, me fala aí, qual que é a novidade? Olá, eu estou aqui nas Óticas Mariano e quero convidar você para participar da nossa live shop que acontecerá na segunda-feira, dia 12, às 19 horas. Para participar é muito fácil. Você vai acessar o nosso Facebook Óticas Mariano ou o nosso Instagram @Óticas Mariano na segunda-feira, dia 12, às 19 horas. Uma live shop com descontos, brindes e promoções inéditas. É uma live shop melhor do que Black Friday. Anote essa data na sua agenda, segunda-feira, dia 12, às 19 horas, no @Óticas Mariano no Instagram ou no Facebook Óticas Mariano. Óticas Mariano, sua visão é a nossa missão. Tá aí, ó. Você quer comprar um óculos escuro? Quer um óculos de sol? Você vai ter tudo isso na live lá. Entra Óticas Mariano, segunda-feira, dia 12, às 19 horas. Imperdível, tá? Imperdível. Pode ir lá que os meninos te atendem muito bem. Simone, quando a gente fala em reinventar, aí veio o momento lá, o susto. Como é que eu saio daqui agora? Como é que eu vou para casa? Eu vou para casa, eu não vou, eu vou no médico, eu não vou. Como é que foi esse jogo interno aí? Quando eu já estava no hospital ou quando eu saí do hospital? Não, quando Antes você estava lá na casa de sua mãe, que ela falou, você tá vamos fazer o teste. E eu fui para casa buscar... preocupada com a mãe? Preocupada com a mãe, preocupada com as pessoas que eu tinha tido contato. E disse, vou ter que atestar, eu preciso saber, eu preciso ter essa certeza. E fui buscar. Assustada? Assustada, lógico, a inteligência emocional naquela hora, você fala, peraí, é sendo minha testada, vida, né? é a vida das pessoas, e aí você está altamente treinado e o seu opositor é você mesmo. Então você tem que agir rápido, rápido, eu tinha que tomar uma ação, e a minha ação foi, vamos fazer o teste, vamos ver, e fui buscar o teste. Tive a ajuda de algumas pessoas, uma aluna que me levou, e ela é enfermeira, a gente tinha passado por um processo, me levou para fazer o teste. E depois, minha irmã, né, que me levou para um outro médico, fui fazer a tomografia, fui fazer todos os exames que eu precisava fazer para poder ver quanto de comprometimento tinha, o que estava acontecendo, para entrar com os cuidados adequados. Olha só, uma parte muito importante que a Simone falou aqui, às vezes passa até desapercebido na nossa vida. Sabe aqueles momentos que você semeou bondade, que você semeou acolhimento, que você semeou oportunidade das pessoas descobrirem quem são, felicidade no ato de semear? É isso que dá. A aluna dela, amigas dela, que naquele momento estenderam a mão para elas, sabendo que ela poderia estar com Covid, poderiam estar positivada, mas ainda assim acreditaram que o suporte naquele momento era muito importante. Eu não estou falando para você socorrer irresponsavelmente, não, porque eles não foram irresponsáveis, eles trabalharam dentro de uma margem de segurança. Eu estou falando para você da importância de você semear as coisas boas na sua vida. Tudo você vai colher. Então, cuidado com o que você está semeando hoje. E eu me surpreendi, sabe, Alexandre? Porque, assim, não foi só esse cuidado que as pessoas tiveram comigo. Quando eu abri meu celular, tinha lá não sei quantos grupos de oração, mensagens que eu falei assim... eu não tinha essa visibilidade de onde eu chegava e do que eu proporcionava às pessoas. Porque às vezes a gente fala, eu não tenho nada para dar. Mas é um texto que você escreve, é um vídeo que você faz, é um atendimento, é uma aula. E você falava assim, o
que eu fiz? E ali dentro do hospital eu questionava, o que eu fiz com a minha vida? Será que valeu a pena? Eu não estava sabendo de nada do jogo externo, só estava sabendo do meu jogo interno de questionamento. E a gente vê, muitas vezes na vida, a gente fica o tempo inteiro se questionando e se perguntando qual que é o legado que eu vou deixar? Qual que é a história que eu vou deixar? O que vão falar de mim, né? E aí a Simone passou por uma validação disso tudo e a gente começa a entender, o Cortella fala disso, né? As pessoas que se importam, que trazem você para dentro, né? E aí validou tudo, toda a tua história, né, Simone? E validou o pós, porque eu pude ver quem ficou e quem não ia ficar na minha história. Então eu perdi parcerias de negócio, claro que eu perdi. Você não está bem, você não está produzindo, você não entrega aquilo que você quer. Então aí você entende a tua utilidade. Boa. Em cima do oportunismo também. Então, algumas parcerias saíram, eu falo, nossa, Senhor, tu fez o que tinha para fazer, está tudo bem. Se você não me respeita como ser humano que estou doente, você não vai respeitar o meu processo, o processo que eu vou oferecer para você. Então, quem não está comigo é porque não me merece. É verdade. Eu trago sempre, para você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, eu tenho camisas com frases. E hoje eu fiz questão de vir com a camisa escrita SOS Você, porque eu estou querendo te convidar para isso, para você se olhar, para você se entender, para você se reconhecer. Isso que a Simone está falando, eu tenho uma camiseta, eu já devo ter vindo com ela aqui no programa, que fala assim, Deus não te pune, Deus só te blinda. E muitas vezes você passa por um processo que você acha que você perdeu. Sabe aquele projeto que bate na trave e sai? Sabe aquela coisa que você está construindo na tua vida, que agora vai e na hora H não dá certo? E aí você reclama, você acusa, você dá desculpas, você esbraveja. Só que Deus está te blindando. Lá na frente é que você vai entender isso. Simone, quando a gente vê clientes, se é que podem ser chamados de clientes, que olham você com essa forma, aí a gente entende exatamente a coisa entre o interessante e o interesseiro, né? E aí você avalia, né? Até porque eu falo que não é nem muito sobre o outro, é sobre você mesmo. Exatamente. Né? Porque a autorresponsabilidade é muito importante em todos os processos da vida. Por que é que eu me conectei com esse tipo de perfil? O que eu preciso aprender para não estar com esse tipo de perfil na minha vida? Ou esse tipo de parceria, esse tipo de negócio? Que me falta o respeito, porque em algum momento da minha história eu estou faltando meu respeito. Eu não estou dando meu limite de cansaço, de reconhecer. E o que eu fiz ali durante o processo, chegou um momento que eu entreguei, cara, eu não sou médico, vai mudar o fato de eu estar aqui? Não, é o que é. Eu vou poder estar lá fora para fazer? Não, não vou. É o que eu tenho para viver. Então vai ter que viver isso. É o que é. Não tem o que se discutir, não vai mudar. A hora que passar, vamos ver o que eu tenho para fazer, porque é outro que é. Já é difícil cuidar de você, né? Imagina cuidar do que está fora do teu controle, que está fora daquele quarto ali que você olha e fala, porra, agora ou eu saio daqui para viver, ou eu saio daqui para não viver. E Alexandre, é exatamente isso que acontece no pós. Você sai de uma situação dessa, com uma experiência nova para a tua vida. Então você avalia teu nível de entrega, aquilo que você já fez, aquilo que você quer fazer, quem fica, quem sai, e você se posiciona diferente. Então, tipo, a primeira semana é como se eu tivesse ainda meio desconectada. E o meio externo cobra que você já... E eu achei que eu ia sair de lá, como tudo na minha vida sempre foi, pronta para executar. Simone, quando você olha para esse período que você ficou, quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 12 dias, mas de quando começou, eu comecei dia 1º, dia 16 eu tive alta, 17. Depois você fica o restante para se restabelecer isolada dentro de casa. Lá, efetivamente, você ficou 12, 15 dias? Por aí. Cara, imagina o que é você hoje, tira 15 dias e é quase que impossível, né, você fazer essa dinâmica na tua casa. Mas tenta entrar num quarto e ficar por 15 horas só, 15 horas. E aí você vai estar limitado a alguém entrar para te dar comida, limitado a alguém entrar para perguntar se você está bem ou se você não está bem, limitado a ficar olhando para você sozinho e convivendo com a pessoa mais importante que existe na face da Terra, que é você. E você não estava acostumado a conviver. Aí veio esse processo, nós estamos na jornada da travessia aí, que eu falo sempre aí, está chegando ao fim, não chegou ainda, mas está chegando. A gente ainda está na travessia. E ele falou assim, você vai ter que se olhar, você vai ter que se observar,
você vai ter que se voltar para a sua família e realmente aquilo que você falava, eu não tenho tempo para minha família, te colocou 24 horas convivendo com a tua família. E aí tiveram casais que se separaram, tiveram famílias que brigaram, tiveram negócios que acabaram, sociedades que fecharam, amizades que acabaram. Por quê? Porque você foi convidado a ter mais intensividade nas suas relações. Agora, eu estou te falando desse jogo que a Simone viveu lá, que ela teve que conviver com ela sozinha, entendendo que ela estava entre um jogo da vida ou da morte. O campeonato ali não dependia mais só dela, dependia também das outras pessoas. Jogo louco, né? Jogo louco. E assim, o que para mim é muito fácil é a convivência comigo. Eu falo que eu gosto do meu silêncio barulhento, que é esse ficar quieta para refletir. E aí é uma dinâmica que eu uso muito, né? Que é o stop. Né? Que é como se eu pegasse o meu controle remoto da TV, e é uma técnica de coaching isso que a gente usa, e desse o stop. A vida não parou, ela continua, mas você está pausada naquela cena, e é aquela cena que você tem que ver qual é a ação, qual é a estratégia, qual é a direção, qual que é o cenário, qual é né? o cenário para você dar um próximo passo. E assim, eu digo sempre, esse stop é necessário todos os dias, Alexandre. No final do dia, no final de um atendimento, no final de uma visita para o cliente, com o teu filho. Por que eu posso fazer de diferente? O bagulho é louco, o jogo é louco, cara, mas é necessário viver. É cada dia mais necessário você realmente se voltar, olhar para você, saber onde é que você está, o que você se enxerga, quais os próximos passos desse jogo que eu tenho certeza que você tem obrigação de viver. Nós vamos para o intervalo, mas o papo está muito bom, né? Então vem comigo que meu papo é contigo e com a Simone. Vai, mas volta rapidinho. Atenção, estúdio, voltando. Estamos de volta, foi rapidinho, eu falei, né? Dá tempo ainda de você pegar um brigadeiro, degustar um brigadeiro. Acabou de almoçar já? Brigadeiro é para depois do almoço, é sobremesa. Eu quero conversar com você sobre tudo isso que está acontecendo na sua vida. Quais são os olhares que você tem, o que você tem observado? Vale a pena empreender para viver? Quando a gente vê e se pergunta isso, o que é empreender para viver para você hoje, Simone? Hoje, para mim, já era antes fazer o que gosto, como gosto, onde gosto e quando gosto.
de uma forma muito autêntica e leve. Nada de movimentos difíceis. Faltou com quem gosta. O quem gosta dá para fazer? E com quem gosto, né? Porque a gente precisa ter esse compartilhar, entendeu? As conexões estão aí, As né? conexões, nós somos seres relacionais o tempo todo, né? Então, isso, se você não tiver com quem compartilhar, não adianta nada do Não que vale a você pena, né? faz. Simone, por falar em conexões, muita gente me pergunta, eu já fiz formação, mas não sou um especialista na área de constelação familiar. E você é um especialista, você faz essa prática constantemente, você tem grupos de desenvolvimento. O que é constelação familiar? Constelação é posicionamento. É como eu me posiciono diante daquilo que está acontecendo. Então, como é que eu me posiciono em relação à doença? Como é que eu me posiciono em relação a um conflito de relacionamento amoroso? Como que eu me relaciono ou me posiciono para lidar com o dinheiro? Como é que é essa minha relação? Então, a constelação traz essa visão de você olhar para todos os lados e tomar uma decisão. Hoje, muita gente acha que ouviu falar em constelação, e aí cabe mais uma vez ressaltar aqui, que tudo que você não conhece, eu não conheço, eu sou um ignorante. Então, é muito importante que você descubra e se aprofunde um pouco mais, mesmo que não seja para você virar um técnico, um profissional disso, mas para que você tenha entendimento. E muita gente me pergunta, Simone, constelação tem a ver, é uma religião, o que é? Constelação é uma técnica, é uma metodologia terapêutica de desenvolvimento pessoal. Então, ou seja, ela vai trabalhar nas suas crenças mais profundas, nos seus padrões que você herda por comportamento da tua história familiar. Então, o que acontece? Segundo o criador, que é o Bert Helling, que é um pedagogo, filósofo, era um cara muito estudioso, ele fala do quê? Aquilo que você não conhece da sua vida, você tende a repetir. Então, por que eu sou um agressor? Por que eu bato na minha mulher? De onde vem isso? Por que eu tenho traições? Várias traições. Por que eu não consigo estabelecer um negócio que cresça e se estabeleça e prospere, vira e mexe e cai? Isso é um padrão de história familiar, que talvez na sua família você teve um que faliu, o outro que traiu, o outro que roubou, e na realidade teve, porque atrás da gente, para a gente estar aqui hoje fazendo o que a gente faz de melhor, tem mais ou menos 4.000 e poucas pessoas, nas quais a gente não conhece, mas nós herdamos o comportamento de forma biológica e emocional. Estão aí instaladas em crenças. Então, quando você vê, você se linka com situações que você fala, mas eu não sou assim, eu nunca fiz isso, por que eu estou agindo assim? Comportamento. Então, deixa eu entender uma coisa. Neurociência. Deixa eu entender uma coisa e o telespectador nosso também. Se eu tenho um problema lá, por exemplo, na minha empresa, e eu vejo que esse é um problema comportamental, talvez até meu, que está sendo replicado pelo meu time, mas eu quero corrigir isso, a constelação ajuda nesse processo? Eu sou especialista em constelação organizacional e familiar. Então, por exemplo, no mundo hoje, a Harley-Davidson utiliza a constelação, a Ford utiliza, a Audi utiliza, para quê? Para reposicionar tudo que está dentro dela. Então, por que eu escolhi aquele cara que está no meu financeiro se ele não sabe lidar com dinheiro? Inconscientemente, é algo sabotador meu. Eu coloquei ali, ele representa uma parte da minha história. Então, a constelação ela serve para esse tipo de solução de conflito. Reposicionamento, entender as múltiplas falências, entender por que você... Até os traumas, né? Os traumas profundos que você traz, as relações de abuso sexual, de agressões. Então, você começa a entender esses papéis e se libertar disso. Eu vou usar a palavra libertar de uma forma simples mesmo. Não simplória e não simplista. Simples, para facilitar a linguagem de quem está me entendendo, que está me vendo. Então, ou seja, esses padrões, quando a gente começa a repetir, eu não estou dizendo para você colocar a culpa, não é isso. É você entender o porquê e por quem você age. E dá para reconfigurar rotas? Dá. E é aí a mudança. Eu sou prova viva disso. O processo terapêutico através da constelação, ele dura quanto tempo? Então, eu tiro a poesia, tá, Alexandre? Eu sou muito realista. Muitos consteladores vão dizer que uma sessão... Peraí, só para esclarecer para você, quando ela está falando tira a poesia, ela está falando o seguinte, eu não vou enfeitar o pavão, eu não vou colorir, muita gente conta... muita fantasia por aí. Não, ela é uma profissional e por isso que ela vai falar o que acontece certo, eficaz. Então, assim, eu sempre digo para todos os meus clientes, os meus interagentes, digo, olha,
Não é um pó mágico e um passe de pirlim-pim-pim, não. Olhar para a história dói. Então, é como se a constelação ela vai lá e faz uma cirurgia. Pum. Só que e isso, como é que vai ficar? O cicatrização, processo disso, como vai ficar para cuidar? Uma constelação, às vezes, você remonta uma história de 300 anos da sua família. Mas uma única constelação não é a solução, e eu não vendo isso. Eu digo, ó, se é isso que tu veio aqui, eu não tenho tenda dos milagres. Agora, tu quer um processo para você se entender, sair dessa rota e colocar a tua vida numa outra rota consciente, porque 95% nós ficamos no inconsciente, 5% nós estamos aqui no presente. Então, é quando você dirige e não sabe que você está dirigindo, vira para a direita ou vira para a esquerda, você agride e depois você fala, nossa, por que eu bati no meu filho? Eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe. Aí você já repetiu o Você comportamento. já fez, e você fez por amor. É por isso que muitas pessoas confundem isso, a constelação com esse lado mais espiritual, mas ela não fala disso, ela fala de comportamento, de você entender que você tem uma necessidade. São 3 princípios do amor. A primeira, que rege em constelação organizacional e familiar. Aquilo que você é na sua família, você é no seu negócio. Aquilo que você é na tua família, você é na sua relação amorosa. É simples isso. Então, por exemplo, a ordem é de você entender que você tem uma origem. Você tem um pai e uma mãe, aceita que dói menos. Aí você vai para a empresa, você tem que entender que além de uma origem, que é o cara que fundou ela, você vai ter uma segunda lei que é a mesma familiar, hierarquia, alguém é grande, outro é pequeno. Se você não tem princípio de liderança, você não vai seguir regras, porque você não obedece da tua família. E o terceiro é o quanto que eu te dou e o quanto que você recebe. As relações, elas são estabelecidas por isso. Quando a gente vê muitas organizações, Simone, e eu vivo isso diariamente, quando a gente vê as organizações hoje muito puxadas para uma liderança impositiva, para uma liderança onde eles manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso dá para reconfigurar, porque isso tem um histórico familiar, tem um DNA lá atrás que influenciou nesse processo, né? Eu tive um case em Turim, eu fui constelar a Audi de Turim. E toda a equipe, né? Primeiro, o CEO me contratou para ver a história da empresa, porque que, tipo, vendia X e estava caindo, e o que acontecia? As constelações conseguem dar uma olhada para o panorama da empresa. E ali o que acontecia? A gente fez todos os processos e ele tinha um funcionário fora do lugar. E esse funcionário tinha uma alta toxicidade, e isso foi detectado. E a toxicidade, assim, vamos falar do simples, por exemplo, esse café, você acha que esse café é bom? Só que ele quebrava todos os processos de venda. E aí ele percebeu o quê dentro do processo dele? Que em honra e fidelidade ao pai que tinha falecido, ele queria matar a empresa. Por quê? Porque a empresa tirou o pai dele com um infarto. Então ele colocou as pessoas erradas nas posições que elas não deveriam. Então o cara que estava no financeiro, ele deveria estar, digamos, no comercial. Ele era ótimo lá. Mas ele não, foi lá e trocou de lugar. Então, ele trocou toda a equipe dele. E aí os vendedores não conseguiam, a liderança não conseguia agir em virtude do grande líder. Que ele tinha uma rota interna, que é, eu vou matar aquilo que matou meu pai. Tirou meu amor, tirou meu ser. Então, olha só, para você entender claramente, quando ela falou que constelação é um posicionamento, é bom você entender que esse processo, ele não acontece da noite para o dia, não é porque na família A deu certo, que na família B vai ser utilizado o mesmo processo Sim. E vai dar resultado, não. Cada caso é um caso, você é um indivíduo, então Sim. Toma cuidado com o que estão te vendendo por aí, toma cuidado com o que estão te mostrando por aí, porque às vezes a história é outra, a página é outra, a coleção do livro é outra, que veio lá atrás, o prefácio é outro. Então, muito cuidado para você não tomar informações erradas no processo e fazer escolhas que vão te prejudicar. Simone, quando você esteve lá, e aí voltando um pouco para a história do empreender para viver, quando você esteve lá, naquele momento, naquele quarto, onde você se questionava, você se perguntava, você se julgava, você até em algum momento falava, se isentava dos processos, que vai amadurecendo o nosso Sim. nível de consciência. Teve algum momento que entrou no desespero, de falou, cara, eu tenho mais para fazer, tenho mais para entregar, e agora? Então, esse processo meu, Alexandre, ele começou na virada do Covid.
lá atrás, lá quando... Ah, e agora? Primeiro momento. Primeiro momento, fecharam os aeroportos, eu não podia estar viajando. Então, eu cheguei dentro de casa, a primeira coisa que eu fiz na época foi sentar e colocar todos os meus materiais e livros numa sala enorme e olhar para aquilo e dizer assim, meu Deus, do que vale tudo isso? E aí minha funcionária entrou naquele dia, ela olhou para mim, eu estava com o olho deste tamanho, ela disse, o que que houve? Aí eu disse, cara, você podia ser o Covid. E a minha vida podia acabar aqui agora. E eu digo para você, o que que eu fiz com a minha vida? Por que que eu não impactei mais pessoas? Por que que eu não inspirei mais? Por que que eu não fiz mais? Então essa cobrança começou ali e ela veio. E quando chegou ali dentro, e antes disso eu tinha feito uma entrega muito grande, mais ou menos 400 pessoas na somatória, e eu falei dessa história. E quando eu falei dessa história, eu tinha essa programação, que é a programação que a constelação traz. Então eu disse assim internamente naquele dia, tá tudo bem. Se fosse hoje o último dia da sua vida, você fez o que gostava, como gostava, e algumas pessoas vão levar isso para a vida delas de uma forma muito usual. E tá tudo bem. E lá foi essa sensação que eu tive. Liberdade. De liberdade. Eu acho que se eu não tivesse feito, assim, eu cumpri algumas etapas da minha história nos últimos meses. Então, está saindo um livro de coautoria com os meus alunos, a questão dos treinamentos, algumas coisas que eu estava me bloqueando para não fazer pelo medo. Mas agir, apesar do medo, é algo muito importante. Então, ali, Alexandre, assim, eu fiz a entrega, que eu sabia, assim, o legado está aí. Tem textos, tem livro, tá tudo pronto, tá tudo certo. Que bacana, que bacana. E eu quero te convidar a, muitas vezes, a gente é julgado. Mas o pior julgamento que tem é o que nós fazemos. Esse julgamento é que pode te levar para uma inquisição, pode te levar para uma culpa que você não tem, para uma responsabilidade que você não tem. Mas ainda assim, você se julgou e você determinou que você, a partir dali, era culpado em um processo que você não tem nenhum, mas nenhum problema a lidar com ele. Então, eu quero te convidar a você olhar para dentro de você e ver de que eu tenho que me livrar hoje, de que eu tenho que me absorver hoje, como é que eu posso hoje me dar a liberdade, tirar as algemas de algo que eu coloquei, que eu me prendi e que não tem volta, não tem volta. Então, que você seja honesto com você. A partir de agora, eu vou te dar 2 minutos, que é o tempo do intervalo, para você refletir sobre o que eu devo tirar, qual a algema que eu tenho que tirar hoje, nesse momento da minha vida. Dá para fazer isso sim, hein? A gente vai e volta rapidinho, que papo bom. Vem comigo que meu papo é contigo e com a Simone.
Atenção, estúdio, voltando. De volta, reta final aqui do Chamada Geral super especial, Empreender para Viver. Você já viu que tem que empreender sim, tem que viver sim, tem que ter responsabilidade. Eu quero te convidar, como eu sempre faço aqui, a você, quando tá indo no restaurante, quando tá pegando Uber, quando tá pegando seja quem for, cara, se o cara tá sem máscara, se não tem álcool gel na mesa, cara, muda de lugar, muda de Uber, muda de tudo. Sabe por quê? Algum processo desse está comprometido e a gente não está brincando com a segurança só dele, a gente está brincando com a nossa segurança dos nossos filhos, porque daqui a pouco você vai estar em casa, dos seus pais. Olha o efeito dominó que isso tem na sua vida. Então, muito cuidado. A Simone estava me contando aqui no intervalo que acabou de entrar no Uber e estava assim, né, Simone? Sim, sim. E aí é a chamada da consciência, né? Você precisa supervisionar o outro, porque já que o outro não tem autoliderança, você fala, por favor. É verdade. É como que é a responsabilidade, né? Simone, a gente está na reta final. As pessoas que querem saber um pouquinho mais de constelação, tem alguma programação vindo? Como é que está isso? Então, eu estou com um workshop, que é um workshop solidário. Ah, que bacana. Tem um custo, mas é um custo muito abaixo do que a gente normalmente cobra. Deixa eu só corrigir uma rota aqui. Cara, não tem custo, tem investimento. Investe em você, cara. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena. E até para as pessoas entenderem o que é um processo, né, disso. Porque muitas vezes a falta de conhecimento impede ela de ir um pouquinho mais longe na história. E se ajudar, né, Simone, que é fundamental, né? E é mais, Alexandre, se você tem filhos, quando você cuida de você, você cuida dele. Porque você reposiciona e você reposiciona teu filho. Então, muitas vezes você fala assim, ai, filho, você tem que mudar isso. Não. Vem de você a mudança primeiro, porque você é o maior e ele vai mudar por consequência disso. Né? Então, as constelações falam muito disso, falam muito no trabalho feminino, de que quando uma mulher se cura, ela cura todos. A mulher tem um poder curativo muito grande. Ela é a mãe, ela é a que nutre, ela é a que empreende vida. A mulher passa por isso. E a constelação trata disso como muito sagrado, né? Com um processo muito de descoberta verdadeira sobre você. Já tem data? Como é que Já. tá? É o último final de semana de julho agora. Tá em cima já, né? Isso. Como que as pessoas podem ter informações? Vocês podem entrar no meu Instagram, que é Simone Bernardino Oficial. Lá na minha bio tem um link, você pode entrar. Eu vou passar todas as informações dessa aula aberta. Ari, coloca pra gente depois aí o Instagram da Simone para as pessoas acompanharem. Simone, então no último final de semana, quantas pessoas podem participar? Então, não é um grupo muito grande, porque ele já vem com uma turma que está em aula e aprendizado. E, então, assim, no máximo a gente vai abrir para umas 15, 20 pessoas. Não é uma coisa... É um grupo bem seleto, né? Para ter resultado tem que ser assim, né? Sim, não adianta. E o trabalho de constelação não é algo massificado, ele é muito específico. Simone, a gente está na reta final, no finalzinho. Se você tivesse que hoje olhar para trás nesses últimos 30 dias, o que mudaria na rota da Simone? O que mudou na rota da Simone? Ah, boa! Não é o que mudaria, o que mudou, mudou muito o autocuidado. Já era algo que para mim era muito forte, né? E assim, de fazer verdadeiramente tudo. Eu já não deixava nada para depois. Nada. Um abraço, um toque, um telefonema para dizer eu te amo, sabe? É o agora. Isso é empreender para viver? Isso é empreender para viver. Né? Isso é você ser dono da tua história, você dizer assim, peraí, essas pessoas são importantes. Né? E muitas vezes a gente deixa de fazer isso e aí não dá mais tempo. É verdade. Não dá mais tempo. Então, viver, nesse momento, eu digo, é aquela música, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Então, a gente só tem resultados, né? Eu trabalho muito com self-business. Você só tem resultado no business se você tiver esse cuidado. Então, mais do que nunca, que era algo que eu já vinha empreendendo de uns... eu falo que eu não tenho só uma vida, né? Porque essa é a terceira chance, né?
Uma na infância, uma com a obesidade de 190 quilos para esse, e agora, de novo, uma outra chance para a vida. Eu só não quero ter 7 igual gatos, eu digo sempre. Meu Deus, né? Só que, assim, é, de novo, um divisor de águas na minha história. Você não precisa disso. Você pode fazer o seu divisor agora, por uma decisão tua. Verdade. Não é amanhã. Eu falo sempre, não é o final, é a jornada. Então, essa jornada dos 30 dias foi uma big imersão, onde eu pude olhar tudo que eu aprendi e eu entregava ao outro e entregar 3 vezes mais, porque era para viver. Eu precisava, não era sobreviver, eu precisava viver. E esse é um programa sobre viver, não é para sobreviver, né? Exato. Simone, sonhos. Sonhos, muitos, né? Muitos e alguns, eu digo... Eu tenho um sonho que é uma meta, na realidade, e ao mesmo tempo já não é tão sonho porque já fiz uma parte dela, né? Um período meu de 6 meses morando na Europa, 6 meses no Brasil, que é algo que eu já fiz, e eu estou com essa retomada agora, esperando tudo isso se assentar. Mas o meu maior sonho é, de verdade, impactar o maior número de pessoas de forma consciente. Isso eu saio de lá com uma certeza, e um número mesmo. Se você tivesse que montar um curso hoje para viver, mudaria muita coisa depois do período Já que você mudou passou? tudo. Eu olhei para aquilo que eu tinha e disse, cara, você pode ir mais profundo. E olha que todo mundo diz assim, eu fiz um apanhado recente, fiz umas perguntas para umas... escolhi um número X de pessoas lá e fiz umas perguntas de nível de transformação. E eu falei, nossa, eu achava que aquilo era pouco, para eles foram muito, então eu quero agora muito mais que isso. Porque eu sei o que tem para ser entregue e eu não vou deixar guardado. E olha que eu já não deixava, né? Então, hoje mudou completamente, completamente. Todas as minhas mentorias mudaram, meus atendimentos, porque você muda. Quando você muda o contexto. Esse é o grande investimento da vida, como empreendedor de vidas. Recado para os jovens. Comece agora. Comece já. Comece já. Eu tenho uma filha de coração que eu me lembro perfeitamente uma fase dela que ela disse, eu quero trabalhar. Eu disse, não, você vai estudar, não é isso? E numa viagem que eu fiz, que eu voltei, ela tinha arrumado um emprego no escritório de contabilidade. Eu falei, como é que você conseguiu? Ela falou assim, eu disse para eles que eu sou um líder coach treinado por você. E, gente, ela tinha 17 anos, só que ela estava constantemente no desenvolvimento, já tinha constelado. Então, investir em você é algo que... Os louros disso não tem como, é como o ar, ele está aí e você não sabe, você não presta atenção. Quando ele te falta, você diz, ele é valoroso. Aí você diz, quanto eu pago por isso? Então, jovem, é agora, não é daqui 10 anos, não. E um recado para os pais, porque muitos de nós, e eu me incluo nisso também, muitas vezes a gente erra quando a gente quer que os nossos filhos vivam a vida que eu não vivi. Qual que é o recado para o pai? Ele não vai viver a tua vida, ele só pode viver a vida dele. Não tem outro caminho. Você tem uma condição que, se ele viver a tua vida, ele não está vivendo a vida dele. Sistemicamente, as constelações falam disso. E outra coisa, não tem nada de errado. Você deu o que tinha para dar, da forma que tinha para dar, e acabou, está tudo certo. É suspender o julgamento aí. Parar com a culpa, né? Parar com a culpa de que não é a ele que você está devendo. Você está devendo para a sua criança interna, que se sente lesada por ter aberto mão de uma parte da história que você não teve a oportunidade de fazer. Ele não vai fazer o teu caminho, porque senão ele deixa de ter teu filho, deixa de ter a história dele. Então você, como pai, tem que ter a responsabilidade de liberá-lo para viver a história dele. Sensacional, cara, sensacional. O Mercado dos Negócios hoje trouxe para você o empreender para viver, que é algo mais importante na sua vida do que isso, empreender para viver. Dá para mudar o seu rumo, dá para mudar a sua jornada, dá para mudar a sua história, respeitando sempre o que você já fez. Não tem que estar se lamentando, reclamando, acusando, dando desculpas, não. Assume a tua responsabilidade, assume o teu caminho. Simone hoje deu uma aula aqui pra gente de o que é empreender para viver. Simone, minha gratidão a você. Que Deus te abençoe e te manter. Não precisa 7 vidas não, tá? Não, nem quero. Só quero essa agora. Sucesso, felicidade para você. Gratidão pela oportunidade, é sempre muito bom compartilhar e pela sua abertura. Gratidão a você que está aí vendo a gente. É isso, olha, cara, eu tenho uma boa notícia também, guardei aqui para o final para te dar.
Todo mundo me perguntando, Alexandre, SOS Franquias, eu estava esperando baixar essa coisa do contágio, muita gente vacinada, empresário já me falando, eu me vacinei, eu já posso fazer o curso, Alexandre. Então vem aí o SOS Franquias, a segunda etapa, né? A gente teve uma primeira etapa em 2019, era para ter voltado em 2020, a gente optou por segurar para não colocar ninguém em risco. Agora vem a etapa principal. Você que quer realmente franquear o seu negócio, trazer uma escala para o seu negócio, como que eu vou fazer esse negócio crescer, Alexandre? Vai ter o SOS Franquias de novo. Manda um WhatsApp aqui para a gente, pode ser para a produção 96284389. A gente vai entrar em contato com você, vai te falar como que vai acontecer isso. Eu posso te garantir o seguinte, eu vou te ensinar do A ao Z, como franquear o seu negócio, como escalar o seu negócio. Então, isso é um pouco do empreendimento da vida, isso é um pouco do empreendimento que você vai fazer no seu negócio. Então, acredite, dá para reconfigurar a rota. Se alguém está falando o contrário disso, cara, esquece, deleta. Dá para mudar rotas, mas atitude faz a diferença. É muito importante que você tenha atitude diante da vida. As coisas vão acontecer, os problemas vão vir, mas você está aí como foco da solução. Você veio para resolver ou você veio para complicar? Posso te garantir que foi para resolver. Você não está aqui à toa. Eu sou Alexandre Xavier, me acompanhe nas redes sociais, Alexandre Xavier SOS, e a gente vai bater um papo, vai entender e como caminhar juntos. Vamos dar as mãos e caminhar, porque essa jornada está acabando, está acabando. Outras virão, mas juntos a gente vai muito mais longe. A você que esteve com a gente até agora, beijo no coração, feliz dia, que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana realmente abençoado, livre de toda acusação. Tira as algemas, se liberta e vai viver que esse caminho é seu. Feliz dia, tchau, até a próxima!